Maria Leonor, a primeira pergunta que eu lhe quero fazer é como é que explica que um tema de que se sabe tão pouco sobre a personagem, sabe-se porque há restos do cabelo e de algumas descrições da cor do cabelo, sabe-se que tinha um colo de garça, sabe-se que era muito bonita, sabe-se que despertou uma grande paixão, sabe-se que foi morta, decapitada, sabe-se que teve filhos, sabe-se que o Dom Pedro a homenageou depois de morta e declarou que tinha casado com ela, e sabe-se que foram mortos com tragicamente 2 dos 3 conselheiros do rei, um extraindo, segundo parece, o que isso é histórico, o coração pela frente e o outro extraindo pelas costas, ainda vivos. O que é que, na sua opinião, explica a força e a persistência deste tema? Olha, eu acho, para já, agradecer as suas palavras. Pronto, realmente há 30 anos que eu quase não faço outra coisa senão pensar na Inês, mas realmente a razão, eu penso, e acho que nunca foi desmentida, e que foi apresentada logo por Fernão Lopes, quer dizer, que é o primeiro cronista português que conta esta história. E ele explica que a importância desta história é que, contrariamente às histórias que vêm, já não sei agora exatamente quais, mas o Tristão e Isolda e os pares clássicos, que eram inventados e que este era verdadeiro. E eu acho que é esta a razão. Não, eu estou-lhe a dizer assim, é uma resposta. É tudo importante que as outras pessoas. Portanto, continuo a pensar, como o Fernão Lopes, noutras coisas talvez não esteja muito de acordo, mas nesta estou, que a importância do tema ou a repercussão que teve é que é uma história verdadeira, está absolutamente documentada, desde as crónicas, a primeira crónica castelhana do Pedro Lopes da Ayala diz logo que o Dom Pedro se apaixonou por ela porque era uma mulher muito formosa. Portanto, estes são pormenores que eu acho que têm que ser concretos, quer dizer, o Pedro Lopes da Ayala foi o cronista do Dom Pedro I de Castela, e ele reservou um capítulo com a data de 1360, portanto, 5 anos depois, e que conta, só para contar a história da Inês. E a partir daí, desde que o Fernão Lopes achou que a razão era porque era um caso verdadeiro, e isso nós sabemos, não podemos negar o túmulo, não podemos negar as crónicas contemporâneas, portanto, ela foi de facto decapitada e não esfaqueada, como agora se costuma fazer, e portanto, isso é importante porque as pessoas conhecem sobretudo, conhecem a Inês de Castro sobretudo através de Camões, e Camões escolheu uma forma mais poética, enfim, dentro da violência, que foi as espadas dos cavaleiros que a mataram, quando isso não é verdade, e o próprio túmulo reproduz a quebra da cabeça, que aliás, numa das edículas já está no chão. Portanto, eu acho que a razão é essa. É que todas as outras histórias, aliás, eu tenho um apêndice à minha história da Europa, que em princípio foi aquilo que eu fiz, neste momento já está na Nova Zelândia, mas isso eu já não escrevo mais nada. O que é... Desculpe, o que é importante... Aqui, desculpe. O apêndice, falou do apêndice. Tinha um apêndice na... eu tenho um apêndice sobre as heroínas paralelas. É que realmente encontrei pela Europa fora
até à Dinamarca, que é um país cuja história eu desconheço completamente, só sei esta, encontrei heroínas, chamemos-lhe assim, heroínas no sentido literário, que foram vítimas de uma grande paixão. Têm coisas um pouco paralelas, sobretudo uma que eu acho que é muito interessante, mas que não deve ter explicação, é que 3 dessas heroínas, portanto a portuguesa, a francesa e a alemã, chamavam-se Inês. Para mim é perfeitamente idiota tentar explicar isto, mas claro que o nome Inês tem a ver com a tradição clássica do enho, não é? Portanto, do cordeiro que é imolado. De qualquer maneira, são como é que eu digo, em países e culturas completamente diferentes, acontece que 3 delas, do século XVI para trás, são Inês. Leonor, deixe-me fazer uma outra pergunta. Muito obrigado por essa resposta, estou de acordo, evidentemente, mas a questão é a seguinte agora. Parece, julgo que isto é histórico, que Fernando Lopes escreveu uma crónica dos 7 reis e que terá sido nessa crónica que ele abordou com mais detalhe a história de Inês de Castro. Isto tem base histórica ou é uma fantasia posterior? É uma pena, realmente, a crónica dos 7 reis, que depois foi publicada. O Fernando Lopes foi chamado pelo Dom Duarte para escrever as crónicas dos reis de Portugal. Por qualquer razão, essas desapareceram e a primeira que aparece é a do Dom Pedro, justamente. Portanto, a história da Inês estaria contada na crónica do Dom Afonso IV. É evidente que a seguir o cronista agora não me lembro do nome dele, pronto. O cronista que vem a seguir terá recuperado as crónicas, o Rui de Pina, terá recuperado as histórias que não foram publicadas. Portanto, aí parece que é verdade, quer dizer, está documentado que o Dom Duarte pediu as crónicas, está documentado que o Fernão Lopes terá escritas, mas só nos aparecem aquelas. Portanto, o que nós temos... certeza que nessas crónicas desaparecidas o tema da Inês de Castro foi tratada com mais densidade. Que, aliás, ele ainda refere o enterro, enfim, todas as cerimónias finais, ele ainda tem isso já na crónica de Dom Pedro, porque isso já foi no reinado de Dom Pedro. Mas é o Rui de Pina que tem a história contada do Dom Afonso IV. Portanto, aí... Diga uma coisa, não há dúvida que isso o seu livro descreve muito bem, mas é um tema conhecido, que o Fernão Lopes, de certa forma, foi o advogado do Dom João I nas cortes. Ele lutou com toda a sua oratória, com toda a sua capacidade de comunicação para justificar que o Dom João I deveria ser o rei de Portugal. É evidente que os filhos de Inês de Castro podiam ser duplamente perigosos. Primeiro, porque eram mais velhos, e em segundo lugar, porque se ele tinha casado com Dona Inês, eles eram filhos legítimos. A pergunta é esta, isso eu sei. Acha que a visão do Fernão Lopes era mais favorável à tese de que Inês de Castro era uma perigosa mata-hari antes do tempo, ou que era uma mulher apenas apaixonada que foi vítima de uma luta política que a transcendeu, em relação ao qual ela nada tinha a ver? Pois, eu acho que a dúvida pôr-se-á até ao fim do mundo, com eles é tudo até ao fim do mundo. Ela pode ter sido uma intriguista
tremenda, que jogou com os irmãos, que tentou convencer o Dom Pedro. Eu não penso isso, até por isso a gente sabe tão pouco dela. Não há nenhuma coisa palpável que ela tenha feito, a não ser tratar dos filhos e ser decapitada, não é? Portanto, não vejo, quer dizer, que os irmãos fizeram isso, está certo, está documentado, o próprio Fernão Lopes levanta esse problema, já se sabe que os filhos estavam realmente a preparar uma revolta contra o Pedro I de Castela. Mas eu não penso que ela tenha nada a ver com isso. Para mim, ela é a heroína romântica. Pode ser que alguém desculpa que não era, mas até aqui... É o que aparentemente seria mais razoável. Agora, uma outra questão que é importante. É muito curioso, e você no seu livro descreve isso de forma muito clara, que, de certa forma, o Dom Pedro I, portanto, o filho de Dom Afonso IV, estava interessado em desculpabilizar o pai da responsabilidade, não estou a dizer quando se revoltou, estou a dizer mais tarde, de responsabilizar o pai pelo assassinato da Inês de Castro, culpando os conselheiros. Aliás, na política é sempre assim. O líder nunca tem culpa, está mal aconselhado. Agora, a minha pergunta é esta. Sabe-se alguma coisa, para além da ideia de que havia uma relação forte de amizade de um deles com a própria Inês de Castro, sabe-se alguma coisa que permita dizer que a responsabilidade foi de conselheiros que levaram um rei fraco a ceder, ou um rei que entendeu que a razão do Estado, os riscos para a nossa independência, não podiam ter outra alternativa, dada a resistência do seu filho, que não fosse matar a Inês de Castro? Bem, a desculpabilização do Afonso IV, ou a culpabilização dos conselheiros, é mais um problema literário. Quer dizer, nos romances, sobretudo nas peças de teatro, é sempre o rei que é empurrado, e que, quer dizer, o rei que a certa altura fica, enfim, fascinado ou comovido com a situação dela e volta atrás, e que são os... Se isto é histórico, isto não está documentado. Não há dados, não? Não há. A única coisa que há concreta, e realmente é uma das novidades isto é uma terceira edição, mas realmente é um livro novo, pelas coisas que traz, é que os historiadores recentes chamaram a atenção para um facto que a mim me tinha passado também. Eu aliás digo isso, que é o depoimento do Diogo Lopes Pacheco nas Cortes de Coimbra. Claro que é fundamental para o desfecho das Cortes o facto de ter sido Dom João I a ser eleito. Com outra razão, eu volto um pouco atrás, você falou nos outros filhos, quer dizer, durante muito tempo o eleito seria o outro Dom João, filho da Inês de Castro, mas por causa das intrigas da Leonor Teles, que o levaram a esfaquear, esse é que foi esfaqueou a mulher em Coimbra, que o obrigou a fugir de Portugal, onde já não voltou. Nessa altura o povo virou-se contra ele e, portanto, ele perdeu a hipótese, porque ele é que teria sido, quer dizer, porque bastardos eram todos, não é? O Dom João I é tão bastardo, ou talvez mais, porque da Inês havia coisas escritas a dizer que tinha casado e com a mãe dele ninguém casou. Portanto, nesse aspecto, não sei, eu acho que a história, apesar de tudo, a história do rei se ter comovido, talvez não seja tão...
Mas, ouça, nesta altura, o que é que a gente pode... Quer dizer, por exemplo, os pintores pegaram nessa cena, quer dizer, o quadro mais extraordinário que se conhece até hoje é o Russo. Está no museu, no Museu Nacional. Está em São Petersburgo. Mas não está no Heritage, está no outro museu. Está no Museu da Arte Russa, Exatamente. em São Petersburgo. Exatamente. Tem uma parede inteira só para ele. O pintor, o Brylov, esteve em Portugal, na Madeira. Sabe, no espólio da Fundação Inês de Castro, na Quinta das Lágrimas, está uma caixinha que foi feita com uma reprodução desse quadro que alguém fez e ofereceu à Fundação, já não me lembro quem foi. Eu nunca vi. Está lá, a vista está naquele expositor. É uma caixinha muito singela, muito... Não, a única caixinha que eu conheço é aquela que o brasileiro descobriu, que tem os... Não tem os cabelos, não. Tem uma... É pura e simplesmente uma caixa com a reprodução do quadro. Agora deixe-me ir um bocadinho mais longe, antes de chegarmos à época contemporânea. Uma das coisas que eu achei curioso, bom, todos nós sabemos, muitas das pessoas que nos estão a ouvir também, que a fonte dos amores na Quinta das Lágrimas, assim é chamada, porque dizia uma lenda antiga que eles seguiam por um canal, que ainda lá está, umas cartas para a Inês de Castro, que estava no convento, ou estava no palácio lá do convento. Mas o que é engraçado, e que eu agora revi no seu livro, com franqueza, não sei se é uma descoberta de terceira edição ou se já estava antes, que é o nome Fonte dos Amores para aquela fonte já era não apenas anterior digamos, a Camões, mas que era anterior, talvez, assim, anterior até ao Garcia de Rezende. Que seria... Por qualquer razão para a qual eu não tenho explicação, realmente o nome é anterior ao Camões. Não, mas o nome é anterior, não tenho dúvidas nenhuma. Pois, mas que já vem de trás, sim. Não sei porquê. Pois, segundo parece, a fonte já assim se chamava antes da Inês de Castro. Antes da Inês de Castro. E, portanto, mas a ligação entre Fonte dos Amores e Inês de Castro aparece ali agora em André de Rezende. No André de Rezende. Que é uma peça importante da história do tempo iniciante. É muito importante, um poema que foi descoberto há meia dúzia de anos e que realmente vem, eu tenho que dizer isto, vem abalar um bocadinho a originalidade do Camões, porque as coisas que encontramos no Camões já estão no Garcia de Rezende. Portanto, ele já fala... Todo romancista é um ladrão. É claro que o episódio contado nos Lusíadas é muito mais poético que o do André de Rezende, que ainda por cima é latim, não é? Mas o que é verdade é que essas coisas já lá estão. Aliás, o tema das filhas do Mondego, uma espécie de mondágidas, como as tágidas, é um tema que vem, creio eu, do Virgílio. Já tinha usado o paradigma de um rio ou de uma nascente de água como as lágrimas de jovens que sofriam e que choravam por uma história amorosa. A literatura repete muitos mesmos temas. Agora, um ponto que eu achava muito importante referir-se é uma coisa que me parece ter uma enorme modernidade. Eu não estou agora a lembrar do autor. É um autor que o nome, estou-me a lembrar do autor, mas não do nome, até ali há anos essa obra dele, que escreve sobre o tema de Inês de Castro, situando historicamente muito bem ali, naquela zona, na Quinta das Lágrimas, português, mas nunca diz a palavra Inês de Castro. É um poema... É só sobre a fonte. Exato. Também não lhe sei dizer. Portanto, mas percebe-se que é a história dela, mas é moderno porquê? Porque é como que nós descobrimos que é Inês de Castro sem que nos digam que é. Isso também é anterior a Camões, creio eu. Anterior a Camões, não. Não? Não. Mas realmente, agora não interessa. Não sei localizar exatamente, mas que já era Fonte dos Amores. Sim. Agora, uma coisa curiosa é que não há dúvida, é que Camões foi a parteira
que universalizou o tema inicial. Creio eu que não estou a errar. Isto é, foi tão importante aquela parte muito relevante dos Lusíadas que serviu de inspiração a muitos autores que, de uma forma ou de outra, pegaram no tema. Porquê é que acha que o Camões deu tanto relevo ao episódio da Inês de Castro nos Lusíadas? Eu sei que uma teoria é que era como um momento de relaxar, para não falar só de guerras e de conquistas. Será essa a explicação? Não sei. Olha, para já podia dizer assim, o Camões, aparentemente, gostou de muitas mulheres, não é? Portanto, o amor, para ele, é um tema importante, mesmo sem localizar exatamente as mulheres, os vários sonetos, os vários poemas sobre o amor. Portanto, quer dizer, na história de Portugal não há nada mais emocionante e mais ligado ao amor do que o episódio da Inês de Castro. Por tudo, pelo facto de que está, eu não vou dizer eternizado, mas enfim, segundo o Dom Pedro, está até ao fim do mundo, não é? Nos túmulos. Claro. Se os túmulos não se desfizerem, podem chegar ao fim do mundo, claro, que a gente não sabe quanto. Portanto, eu penso que é isso. Camões foi o poeta do amor. Isso foi. E portanto, tinha que pegar nesse episódio. Quer dizer, por exemplo, nós vemos o episódio da Dona Maria, filha do Afonso IV, que, enfim, que é comovente e tudo, mas não tem a violência daquilo. Portanto, aquilo é o máximo. Agora, a outra história muito engraçada que o seu livro conta foi a tentativa, em épocas que eu diria mais conservadoras, ou mais preocupadas com comportamentos desviantes da doutrina religiosa, uma tentativa, como na Capela Sistina puseram uma espécie de cuecas ou cerolas aos personagens que estavam despidos, aqui também houve uma tentativa de santificar, através do casamento, a ideia de que realmente tudo tinha estado de acordo com a lei de Deus. Será assim? Olha, eu não sei se eles casaram ou não, tenho dúvidas, mas José Miguel conhece com certeza o trabalho que foi apresentado por Maria Helena Cruz Coelho, com a tradução do discurso do João de Cardaiac na missa de Ezequias da Inês de Castro. É claro que o Cardaiac foi convidado pelo Dom Pedro para ir fazer o discurso. Portanto, não podia ir dizer mal do Dom Pedro. Este é o meu... Portanto, isso aí é um bocadinho duvidoso. Toda aquela explicação que ele dá para justificar que houve casamento, não sei. Se você for a Bragança, mostre-lhe a capela de São Vicente, não sei se é a capela, se é a igreja de São Vicente, onde dizem que foi aí que eles casaram. O que é verdade é que ele escreveu que independentemente da declaração do casamento, já há coisas em documentos em tempos da Inês de Castro, ele considera a sua mulher. E até digo uma coisa que diz o seu livro muito curiosa, é que enquanto o pai foi vivo, ele não o dizia, segundo alguns autores, porque achava que se o dissesse era muito mais perigoso para ela do que se ele dissesse o contrário. Porque exatamente um dos receios do Dom Afonso IV, havia dois receios, creio eu. Um era que o Dom Pedro fosse meter-se numa aventura para tentar ser rei de Castelo e Leão, e a nossa independência era ainda muito frágil, Castelo e Leão era muito mais forte e, portanto, poderiam voltar-se contra nós e perdermos a independência. Isso é a explicação da razão do Estado. E uma outra explicação era que o Dom Fernando era o único herdeiro, não havia mais filhos, e que, portanto, se houvesse outros filhos legítimos, poderia haver uma tentação muito mais forte, e não era a primeira vez na história que se assassina uma criança para fazer outra rei, e era outra preocupação. Acha que é plausível essa tese de ocultar o casamento como forma de proteger, de certa forma, um pouco mais neste caso? Em bom português, eu acho
a justificação um bocado idiota, não é? Quer dizer, ele matava se soubesse, e não sabendo matou na mesma, não é? Quer dizer, não foi precisamente... Não lhe parece que seja um argumento sólido? Não, isso não. O que significa que os historiadores às vezes não são muito sensatos. Pois, mas a tendência moderna é de considerar que toda a atuação do Dom Pedro foi justamente defender a legitimidade ou defender a dinastia, com medo que o Dom Fernando, independentemente de poderem matar, era uma figura frágil e era o único. Portanto, uma tendência moderna, talvez não neste momento, mas durante o século XX, foi considerar que a atuação do Dom Pedro não era por paixão, mas era por política. Quer dizer, no momento em que ele declara que casou, os filhos são legítimos, são infantes, fica com 3, aliás... Como dizem os ingleses, a peça substituta. Não, mas é engraçado que nas Cortes de Coimbra, o João das Regras diz que há o problema de pensar que não há herdeiros. Temos 4 herdeiros. Ele, nessa altura, considera que são todos herdeiros. O próprio casamento, nunca tinha pensado nisso. O casamento do Dom João, filho da Dona Inês, com uma irmã da rainha, sabendo-se que o Dom Fernando não tinha filhos, poderia ser... Sim, está bem, tem razão, tinha uma filha. Então não era preparar a sucessão, não era? Não era, acho que não era por isso que casou com ela, por qualquer razão. Ouça uma coisa, vou avançando um bocadinho, porque o tempo não é eterno, apesar da paixão de ser. Uma das coisas que sempre me surpreendeu de forma impressionante foi a forma como se espalhou pelo mundo fora o tema veneziano. Eu nunca me esqueço de ter lido, não sei se foi escrito por si, ou talvez fez na Quinta das Lágrimas uma grande homenagem à Amália Rodrigues, pouco depois do hotel ser inaugurado, o Orfeu Académico cantou para ela e cantou a famosa Coimbra, onde se fala de Inês de Castro e da Fonte dos Amores. Ou foi a própria Amália que me contou, que eu tinha uma boa relação com ela, que um dia ela foi cantar a Israel, cantou Coimbra, explicou a história e um grande dramaturgo israelita fez uma peça de teatro sobre o tema. A Maria Leonor apanhou tudo, ou quase tudo, se não tudo, pelo mundo fora. É um tema que está em todo o mundo, não é? Em todo o mundo, quer dizer, nesta altura, eu, como digo, já cheguei à Nova Zelândia. Acho que para lá do que isso já é difícil. Na Austrália há pelo menos 2 quadros da Paula Rico que foram para lá, portanto, também, e há uma peça do Armando Janeira que foi representada... Não, mas estou a falar de autores que não têm nada a ver com a cultura portuguesa. Eu vou-lhe lembrar uma que foi até a minha mulher, a presidente da Fundação, que estava no Japão, e sabendo o interesse, convidaram-na para ela ir assistir a uma peça de um teatro que é o... Eu tenho a peça em casa. É fantástico. Eu tenho a gravação. Mas fui eu que disse. E então ela foi assistir e era uma peça representada só por mulheres. É engraçadíssimo. E onde a Inês de Castro não morre. Pois não. Morre uma cigana por engano, não foi? É por engano, mas isso não é só. Não é o único só no Japão, não. No fim do século XVIII, a ópera acabava bem. Quer dizer, estavam fartos de tragédia. Não, e por exemplo, a ópera do Bianchi, que foi uma das mais divulgadas na Europa, era uma que acabavam todos a dançar também. Portanto, a coisa era que a rainha, que era uma mulher que nunca existiu, que era a segunda mulher do Afonso IV, que era a madrasta que queria dar cabo da Inês, porque queria casar a filha dela com o Dom Pedro. Da Branca de Neve, e então, ela deu-lhe o veneno, mas alguém, em alguns casos, inclusivamente a própria filha, que teve pena, mudaram-lhe o veneno. E, portanto, ela engole o veneno e, em vez de morrer,
fica muito bem divertida e acabam a dançar. Portanto, mas no fim do século XVIII é uma tendência da ópera, é de passar para, depois no princípio do século XIX, volta à tragédia. Mas no fim do século XVIII é assim. Fazia a seguinte pergunta. Todos nós conhecemos, evidentemente, a história de Romeu e Julieta, sim, que foi imortalizada por Shakespeare. Claro. Mas é uma história fictícia. Eu sei. Mas não há dúvida que talvez a Inês de Castro tivesse faltado um Shakespeare, ou não? Quer dizer, tem o Camões, pronto, mas uma peça mas não é a mesma coisa. Foi uma pena. E o que é curioso é que uma das coisas que mais me impressionou foi, como sabe, o grande acontecimento na cena mundial do teatro é o encontro, o Festival de Edimburgo. E já no século XXI, em 2 anos diferentes, a peça de abertura do festival, num caso era uma ópera, no outro caso era uma peça de teatro, sob Inês de Castro. Ainda no século XX. Ainda foi no século XX, mas foi recentemente. Sim, é do Clifford. Exatamente. E depois a peça é do Macmillan, que já foi tudo representado em Portugal. O que é impressionante é que, de facto, é uma história que muita gente pensava. Eu lembro quando eu comecei a falar um bocadinho da história de Inês de Castro, e as pessoas diziam, mas isso é um tema que não interessa nada. Eu lembro-me que, como grande gosto muito dele, o António Mega Ferreira, a certa altura, teve de organizar a presença de Portugal na Feira de Frankfurt. E eu sugeri-lhe que ele pegasse no tema da Inês de Castro para ser o grande tema unificador da participação de Portugal na Feira de Frankfurt, na Feira do Livro de Frankfurt. E eu lembro dele me ter dito, Zé Miguel, não, hoje em dia já ninguém liga nada ao tema da Inês de Castro. Foi completamente desmentido pela história. Hoje em dia continuam, e você fala de muitos, autores do mais alto nível da poesia contemporânea que abordam com enorme qualidade. É capaz de nos dar alguns exemplos de alguns autores contemporâneos que tenham pegado no tema de Inês de Castro. Eu conheço vários, mas gostaria de ter a sua... Monteirlan, claro. Mas para mim o máximo é o Casona, que também já foi representado. Lá em Portugal, por exemplo, o Eugênio de Andrade. Não, o Eugênio de Andrade, olha, se tem alguma coisa eu não conheço. Mas peças de teatro, há uma muito interessante do Fernando Luz Soares, isto ainda é século XX. 69, não é? 1969. Essa data é exatamente, não sei. Eu sei porque li agora no seu livro. Pois é, eu já li há mais tempo. Não, mas essa peça é muito interessante. O Nuno Júdice, o Manuel Alegre. Sim, os poemas, o Manuel Alegre. Há uma quantidade de autores. A Natália Correia também tem. Portanto, o tema hoje em dia está a ser, ou continua a ser, um tema à volta do qual se está e se continua a criar. Ouça, eu vou lhe dizer, há um problema que está em suspenso e que eu tenho uma pena grande que não aconteça, que é uma obra que você conhece, que é Inês de Castro, Musa de Tantas Paixões, que é um levantamento das obras no mundo inteiro, do José Pereira da Costa. Ora, aquilo é uma coisa assim, só que depois disso, ele já tem mais 1900 indicações. E gostava de a publicar, temos andado a pensar como é que isso se pode fazer. Portanto, ele tem coisas já deste século, deste ano, agora, já tem deste ano. Agora, o que não há dúvida, eu lembro quando eu resolvi transformar a casa de família no hotel, na Quinta das Lágrimas, nessa altura, era praticamente, estava num recesso. Julgo que foi o Aníbal de Castro, foi o primeiro presidente da Fundação, como sabe, que me disse que o tema de Inês de Castro é como aquelas águas que vêm à superfície, por vezes depois desaparecem, depois voltam a nascer mais à frente. Isto é, há ciclos, e nós estamos a viver, creio eu, um ciclo muito forte de interesse iniciante. Mas muito forte, porque já vem desde, digamos, de meados do século XIX. Para cá nunca mais parou. Quer dizer, naquela altura das guerras, não sei o quê, esteve um bocado esquecido. Mas quando lhe pegaram, a partir daí, com a ópera, com o Rui Coelho, com tudo, com o Almada Negreiros, isso foi um pouco, foi antes, não é?
Mas o Almada fez os figurinos Exatamente. para um balé do Diaghilev, que nunca chegou a ser representado. Quer dizer, foi. Não foi afilmado? Naquela altura, não. Foi representado no Palácio onde está a Nadia. Olha, eu tenho ideia que é a Nadia, mas pode ser outra coisa, mas está aqui. Portanto, eles, o grupo, o Rui Coelho, o Almada e o... Falta-me o outro. Não foi o Sá Carneiro. Santa Rita Pintor. Bem, agora não me lembro quem é o poeta. Que fizeram a peça e que dizem que foi representada, portanto, é coisa numa casa particular, não é? Mas o Diaghilev teve que se ir embora, porque foi a Revolução Russa, e levou os desenhos com ele. Portanto, o único desenho que existe está na Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna, que é um dos matadores. Eu esse conheço também, que já esteve exposto agora há pouco tempo. Outra coisa que eu acho muito curioso, e você fala disso, é a entrada do tema enziano na cultura popular. Não só pelos aqueles folhetos que se escreviam, mas também, por exemplo, no norte de Portugal, em certas zonas do Minho, uma mulher que não se porta bem é uma crasto. E no Brasil, quando alguém diz que já não há nada a fazer, já é tarde, já não se consegue resolver o problema, diz Inês é morta. Já é tarde, Inês é morta. Ora bem, e muitos brasileiros aqui, eu tenho perguntado, não faziam ideia da origem da expressão Inês é morta. É a nossa, evidentemente, neste caso. Pois, mas eu não sei se é brasileira, porque em Portugal pessoas também? Que eu conheci de Braga... também diz Inês é morta? Desde pequenas que ouviam essas... Pode ter ido daqui para lá, mas ficou lá e ficou, aliás, o interesse no Brasil ao tema de Inês de Castro é impressionante. Uma vez... é mais do que em Portugal. Uma vez o Sindicato dos Procuradores da República de Pernambuco fizeram uma récita com o tema de Inês de Castro. É impressionante a quantidade de tratamento que existe no Brasil sobre este tema. Bem, e neste momento está em plena ebulição à conta da caixinha. Você falou-me da caixinha. Acho que viu aqui a história do brasileiro. Sim, sim. Bem, ele diz que é cineasta, eu tenho retrato, tenho um monte de coisas que ele manda. Está a fazer um filme sobre Inês de Castro. Teve tanto, quer dizer, ele quer lhe chamar Inês e a Caixa, que eu acho uma coisa horrível, mas isso é com ele. E quer fazer parte no Brasil, parte em Portugal. Simplesmente começou a filmar no Palácio Imperial. O palácio ardeu e herderam as coisas que ele já tinha feito, já tinha cena, e ele estava desolado. Entretanto, arranjou outro palácio e continua. Ele é sobrinho de um grande cineasta brasileiro chamado Glauber... o Glauber Rocha? Pois, e ele é João Rocha. E aqui o Jorge sabe, porque também já tem, enfim, tem trocado correspondência, não só. A coisa engraçada é que ele é colecionador, foi a um leilão e comprou uma caixinha que tem 10 centímetros, que pesa 6 quilos, que é feita em bronze, que é a reprodução do túmulo da Inês. Exatamente. Aliás, está aqui, porque eu não podia resistir a isto. E a caixa tem dentro uma coisa branca, quer dizer, eu quando vi aquilo, isto é um casulo, e depois confirmaram que aquilo era um bicho qualquer que fez ali o casulo, há não sei quantos anos, não é? Há não sei quantos anos, quer dizer, no século XIX, quando os franceses abriram o túmulo. Mas rebentaram com o túmulo. Com tudo, pois. Mas houve muita gente, não foi você na altura que apanhou, mas ainda tem os cabelos que foram apanhados. Foram feitas várias madeixas. O que acontece é que preso a essa coisa, essa massa branca, há um cabelo. E então o homem queria explicar, porque aliás está contado, até pelos fratos da época, e não só o Magazin Pittoresque
em França, que também contou história, que toda a gente, ou muita gente, apanhou cabelos, e o Conde de Linhares ia ao Brasil, e o Marquês de Borba, acho que é, pediu-lhe que levasse uma caixa com os cabelos para o Dom João VI. Portanto, a caixa existiu, se é aquela ou não sei. Não, é engraçado que eu estava um dia a ler uma biografia de um homem muito curioso, o Denon, foi o fundador do Museu do Louvre. E ele tinha um gabinete de curiosidades, que era uma coisa muito frequente na altura, juntar em coleção coisas estranhas, coisas exóticas, coisas impressionantes. E uma das curiosidades que ele tem, tinha e que no livro é referido, é um pequeno estojo com o cabelo de Inês de Castro. Portanto, a descrição histórica da época diz que aquilo foi numa boceta. Uma boceta é uma caixinha. Pois. Levada ao Dom João VI. Mas esta aqui devia ter sido outra. Assim como o que eu tenho, que estava na família e a minha mãe ficou nas finanças, nas partilhas para a minha mãe, que depois me deu, foi porque um do ano passado meu era auxiliar ajudante de campo do Wellington, e quando os ingleses chegaram depois, atrás dos franceses, e viram o túmulo tinha sido profanado para ver se havia lá riquezas, cortou uma pequena madeixa e entregou a esse meu antepassado, depois fez uma caixinha modesta e tal. Portanto, era um tema, de facto, permanente. Não, e a outra, quer dizer, isto é histórico, está documentado, o Conde de Linhares lá levou a caixinha, mas abriram a caixa e uma rabanada de vento levou os cabelos. Portanto, o que tem sido a odisseia deste brasileiro é levar aquilo a todos os laboratórios por causa do DNA. Pois, mas a resposta que ele tem, a última que ele tem, é que aquilo é uma coisa muito pequena e que não pode não chegar. E, de qualquer maneira, aquilo não prova nada. Provaria, eu contei-lhe esta história, lembra-se, e você disponibilizou um cabelo. Sim. Mas, por enquanto, eles ainda não tiveram coragem. Eles dizem que não sabem se aquilo resiste, porque é um bocado muito pequeno. Leonor, eu acho que estamos a chegar ao fim. Para mim foi uma conversa encantadora. Espero que para quem nos esteja a ouvir também. E agora temos a pessoa que vai acabar e encerrar, sem a qual a terceira edição não existia. Esta nova edição, onde se reuniu tantos dados novos. Olha, quando ele me veio com esta ideia, em bom português, eu mandei-o passear. Eu chamo para a semana. Mas ele tanto insistiu, olha. Não, e a paixão foi mais forte, Maria Leonor. Boa tarde a todos. Queria, sobretudo, agradecer à professora Maria Leonor ter depositado nas nossas mãos este projeto maior. Está lindo, o livro está lindo. E de uma figura maior. Portanto, nós procuramos na Caleidoscópio fazer alguns trabalhos que vão ao encontro dos temas maiores da cultura portuguesa. Não podíamos encontrar melhor tema do que este e não podíamos encontrar melhor autora também, uma vez que é conhecido o seu trabalho, conhecido e reconhecido o seu trabalho nesta área. E de facto, como foi dito pelo José Miguel há pouco, não é uma terceira edição, de facto. Eu acho que é uma edição nova. É a edição nova. É uma edição nova. É uma edição nova. É a definitiva. Definitiva? Enfim, nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas de facto, é muito prazenteiro e muito honroso para um editor poder ter matéria com esta qualidade e poder dar à estampa um livro com esta qualidade. Depois queria também agradecer, obviamente, ao José Miguel e à Fundação Inês de Castro o facto de nos proporcionarem hoje este encontro, não só entre nós, mas convosco, porque falar do tema da Inês é, de facto, falar de um tema atualíssimo
O ano passado, por exemplo, esteve no Teatro de São João e no Teatro da Almada e no Teatro Nacional de Espanha, em Madrid, o Reinar Después de Morir, do Guevara, com os cenários maravilhosos do José Manuel Castanheira, do qual saiu o livro, da Caleidoscópio. A peça era linda. Portanto, a Caleidoscópio também tem este prazer de ter editado já um conjunto de livros sobre Inês de Castro, alguns relacionados com o teatro e com as obras que foram produzidas internacionalmente sobre Inês de Castro. Por isso fica este grande agradecimento, fica o agradecimento de terem estado connosco também, e de facto dizer o grande prazer que é para o editor poder estar com abraços com uma aventura destas. Eu peço desculpa, ainda me tínhamos esquecido de dizer uma coisa, mas penso que é muito importante, que é a seguinte: talvez o grande livro da história da cultura europeia foi escrito por um homem chamado Barzun, e chama-se Da Aurora à Decadência, um livro de 1000 páginas que estuda a cultura europeia desde o começo da Europa. E sobre Portugal, ele apenas trata de 3 temas. Dedica algumas páginas aos Lusíadas, fala do Marquês de Pombal e fala de Inês de Castro. Portanto, é um exemplo acabado disso. E quem quiser e não puder ir visitar a coleção pessoal da professora Maria Leonor em a sua casa, quando as lágrimas, o Hotel de Quinto das Lágrimas abrir, que agora vai fechar, infelizmente, durante esta época baixa, por causa da pandemia, mas a partir de março, tenho a certeza que já estará aberto, está lá o espólio museológico da Fundação Inês de Castro, onde estão muitas destas obras, quer em gravação, quer livros, quer opúsculos, quer obras de pintura, gravuras, todo um espólio muito importante que revela uma parte do que se conseguiu encontrar, que eu comecei a comprar há muitos anos, do que se conseguiu encontrar sobre a história de Inês de Castro. Tem de acabar. A capa deste livro é a reprodução de um quadro que o Zé Miguel, quando eu lhe disse, eu gostava de fazer esta capa. Ai, não faça isso, é tão triste. Lembra-se? Comprei no leilão, esta é Inês de Castro, exatamente. Não é? Foi. Ainda vão aparecendo umas coisas de vez em quando. Houve uma que uma vez eu não tive dinheiro para comprar, devia ser muito boa, já não lembro o que era, porque foi a leilão um livro por 200, na altura 200 e tal contos. Isto foi ainda antes do euro. E eu pensei, não tenho dinheiro, infelizmente, olha, alguém o comprou e que o guardo com amor como eu teria guardado se fosse eu que o comprasse. Muito obrigado a todos, muito boa tarde lá para casa e espero que, eu penso que esta gravação vai ficar disponível. Só mais um segundo para agradecer, obviamente, também o facto de estarmos aqui neste espaço da Biblioteca Nacional, que nos deu também este espaço para este encontro. Então, eu peço desculpa, é só uma frase mais, mas eu tenho que dizer isto. É que o espólio que eu tenho, quer dizer, tudo aquilo que eu tenho que está mais ou menos organizado, mas ainda não está completo, vai começar a ir para as lágrimas. Olha. Porque eu disse já que tudo o que eu tenho de Inês vai para a Fundação. E já falei com a Assunção e, portanto, algumas coisas já foram. A Assunção é uma da direção, minha irmã, que é responsável pela parte do arquivo e tudo. Portanto, eu estou é uma grande notícia. É uma grande notícia, que eu sabia dela, mas quero agradecer publicamente. E ficará honrada, verá como, de uma forma que nunca mais será esquecida, para que o seu nome fique como é. Não, porque, Leonor, se não fosse a Leonor Machado de Sousa, não teria sido tão desenvolvido o tratamento do tema de Inês de Castro. Você voltou a pô-lo numa evidência absoluta. Isso não pode ser esquecido. É histórico também. Muito obrigado. Obrigada também, assim, Jorge.